E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique, faço parte do grupo Gestantes, somos da disciplina Gestão de Projetos, e nosso grupo é composto por Gabriel Pena, nosso gestor, Paloma Eduarda, Vinícius Cury e eu, Henrique Aracaki. Bom, pessoal, na aula de hoje, nossa última aula, né, nós vamos abordar um pouco sobre o App Inventor novamente, né? Mas hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente, vamos fazer um quiz, né? Vamos aí estar utilizando algumas coisas que a gente aprendeu nas aulas passadas, né? Na nossa aula passada foi a nossa aula de calculadora, né? Vocês aprenderam a fazer uma calculadora aqui no App Inventor e vamos usar alguns recursos que aprendemos naquelas aulas para poder utilizar aqui, né? Já mostro para vocês qual que é a cara que vai ficar ao nosso aplicativo, né? Reparem que ele está bem um pouquinho mais complexo do que os outros, né? Não tão complexo quanto a calculadora, mas ele está complexo também. Mas a grande sacada desse aplicativo é que ele tem, ó, várias telas, tá? Nós vamos criar várias telas. Cada tela vai ser um questionário, certo? Essa daqui vai ser a nossa tela de apresentação, essa tela aqui que vocês estão vendo. Uma tela que é outro questionário, outro questionário, e a tela final, certo? Bom, vamos lá então? Vamos ver como é que a gente consegue fazer isso? Bom, vou criar outro projeto aqui então, pessoal. Eu já tenho aqui um chamado Quiz Covid. Eu vou criar outro. Esse daqui vai ter um nome um pouco diferente. Eu vou chamar ele de Quiz Covid tudo pequeno. Ele abriu esse daqui sem querer, mas acho que ele criou lá outro projeto. Tá aqui. Bom, então, como eu falei para vocês, a gente vai ter várias telas nesse aplicativo, né? E nossa primeira tela vai ser a tela de apresentação, né? A primeira tela de apresentação, a gente consegue compor ela da seguinte forma. Primeiro, nós precisamos colocar um enunciado aqui em cima, né, do que se trata o nosso aplicativo. Para isso, eu vou escolher aqui a opção legenda, né? Vou arrastar ela para cá, e nela eu vou escolher o nosso nome. Aqui embaixo, em texto, eu consigo mudar o nome do que vem já escrito. Vai se chamar Quiz Covid. Ele já atualiza aqui. E eu vou aumentar um pouco o tamanho dessa fonte, tá? 14, eu vou colocar 30. Com um tamanho bom para a tela do celular. E agora eu vou pedir para ele centralizar, né? Se eu for aqui em altura e largura, bom, então eu vou centralizar esse texto. Para centralizar, eu vou vir aqui em alinhamento do texto, clico aqui, escolho centro. Ele vai ficar... Ah, tá. Largura eu tenho que colocar preencher principal, né? Para ele poder preencher todo esse espaço aqui. Por quê, gente? Pensa. Ele está preenchendo só um espacinho pequenininho. Então, só era esse quadradinho aqui. Se eu colocar centralizar, ele centraliza dentro do quadradinho. Agora tem que ser um quadradinho, um quadrado, um retângulo, na verdade, né? Do tamanho da tela. Aí ele vai centralizar no meio da tela, né? Eu vou mudar a cor de fundo. Eu vou colocar uma cor magenta, certo? Essa vai ser a cor de fundo, certo? Aqui embaixo, eu vou colocar, então, uma organização horizontal. Essa organização horizontal, ela serve para poder ir separando os tópicos do nosso aplicativo, né? A gente pode colocar coisas dentro dela, a gente vai colocar alguma coisa dentro dela, mas ela é boa para dar espaços, certo? Ela eu vou marcar aqui como a largura até o final, né, para ser do tamanho da tela aqui. A altura, vou colocar 90. E aqui dentro, eu vou colocar um botão, vai ser o nosso botão de iniciar, certo? Tudo isso daqui que a gente está fazendo é a parte do front, né? É a parte do designer, né? A visão do designer. Então, eu vou colocar um botão aqui. Eu vou subir aqui interface do usuário, colocar aqui um botão aqui dentro. Esse botão eu já vou pedir para ele alinhar, né? Então, eu vou colocar a largura dele até o final e a altura dele do tamanho da caixa. Ele fica aqui desse tamanho, certo? E nele eu vou colocar, então, o nome de iniciar. E eu vou colocar a seguinte forma. Se eu vir aqui em forma, eu clico aqui nele, eu tenho a opção oval, ou retangular, ou arredondado, né? Ele está se referindo à borda do botão. Eu vou deixar oval. E aqui essa palavra aqui do meio, eu vou aumentar para 20, para ficar grande. E vou colocar a cor de fundo dele de rosa, certo?
Esse daqui vai ser o tamanho do nosso botão. A gente poderia mexer aqui, né? Colocar, por exemplo, 90 por 90, por exemplo. E aí a gente colocasse ele para se alinhar. Só que ele vai acabar se alinhando dentro do quadrado dele, né? Então, o jeito mesmo é colocar para ele preencher tudo. Aí ele acaba se alinhando no meio, certo? Vou colocar a altura também para encher o principal. Bom, já fizemos o botão de iniciar. Agora, aqui embaixo, vamos inserir uma imagem, né, para simbolizar do que é nosso aplicativo. Então, eu vou upar aqui uma imagem do Covid. Vocês podem upar qual imagem vocês quiserem, né, subir qual imagem vocês quiserem, para poder colocar aqui. Eu vou upar a minha imagem aqui. Bom, upei minha imagem aqui, pessoal. Eu pego aqui a imagem, arrasto para cá. Ele vai aparecer aqui uma imagenzinha. Na imagem já vem selecionada para mim. Minha imagem ele não tem nada. Se eu clicar aqui, eu seleciono a imagem que eu acabei de upar. E ok. Só que ficou tudo torto, né? Ficou estranho. Aqui em largura e altura a gente vai colocar preencher pontos. Preencher pontos. Se eu marcar aqui redimensionar para caber, ele encaixa certinho aqui dentro, tá? Bom, então a cara do nosso aplicativo já está mais ou menos feita, né? O início dele está feito. Só que ele não está funcionando, o nosso botão não faz nada. Então vamos ter que ir lá para o back-end dele, né? Aqui lá para os blocos. Vamos lá então? Bom, aqui no back-end, então, qual que a gente pensa, né? Essa tela inicial, quando ele clicar em iniciar, ele vai para a próxima tela, né? Então, primeiro, a gente tem que criar uma tela nova. Para a gente criar uma tela nova, a gente clica aqui, adicionar tela. Ela vai chamar nativamente Screen 2. Então, pode deixar Screen 2. Aqui ela já vai aparecer, ó, com uma Screen 2, né? Screen vazia, não tem nada. Vamos voltar para Screen 1, aqui, blocos. E eu quero que quando eu clique neste botão, né? Então, quando o botão 1 for clicado, ele vai abrir outra tela. Se eu vim aqui em controle, eu tenho a opção abrir outra tela. Eu encaixar ela aqui. E em texto, eu seleciono essa opção aqui em cima, que não tem nada, né? E encaixo ela aqui. E aqui eu escrevo o nome da tela que ele quer, que é para ele ir. A tela se chama assim, Screen 2, né? Então, quando o botão 1 for clicado, ele vai para a tela 2, certo? Então, já vamos lá para a tela 2, que isso daí a gente já sabe que está funcionando, tá? O certo agora seria testar, né? Colocar o nosso aplicativo e testar. Mas vamos agrupar um pouquinho para fazer um teste maior, o pessoal vai testando um por um, né? Bom, então, nessa tela, a gente vai começar nossos questionários, tá? Bom, aqui então, vamos ter que fazer então uma questão, né? A gente vai fazer, cada tela vai ter um tipo de questão diferente e um meio de responder essa questão diferente. Essa primeira questão, a gente vai ter só duas alternativas, alternativa fato e alternativa fake, né? Se a gente selecionar fato, é para abrir uma imagem com a opção se é certa ou errada, e a fake se é certo ou errado. Então, dada a afirmação, a opção que a gente escolher vai fazer o nosso dispositivo retornar se a nossa escolha foi certa ou não, tá? Então, primeiro a gente precisa do enunciado. Para isso, vou escolher a opção legenda aqui, ó, e vou colocar o nosso primeiro enunciado. Opa. Aqui embaixo do enunciado vocês podem mudar a caixinha de texto, tá? Para enunciado, caso for muito grande, ele não necessariamente fica espremidinho ali dentro. O primeiro enunciado, então, vai ser o seguinte: o novo Covid não se transmite por compartilhamento de objetos. É uma afirmação, tá? Vejam que ela quebrou aqui, ela, né, extrapolou a tela. A gente pode vir aqui na largura, escolher, ó, preencher o principal, ele já quebra a linha, né, quando ele chega no final da tela. Tamanho da fonte, vou colocar o tamanho de 25, né, um tamanho bom para a fonte. E aqui já temos nosso primeiro enunciado, mas vejam que o tamanho dele aqui, ó, a nossa altura dele, ela está limitada, né? Então, meio que o texto está passando, está saindo dentro do tamanho onde era para ser a caixa dele. Então, em altura, eu vou colocar aqui um valor, vamos ver se esse valor dá, 90. Ó, ficou um bom valor. Então, a altura da caixa está certinha. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a nossa próxima coisa que eu quero encaixar aqui agora é um organizador horizontal, né? Que a gente usou. Então, se eu encaixar o organizador horizontal aqui, se eu não colocasse essa altura, se eu deixasse automático, ele ia ficar grudado aqui em cima, certo? Por quê? Porque aqui, teoricamente, é o limite dele, é o limite da nossa caixa de legenda. Então, ele gruda no final dela.
Só que, né, como a nossa caixa está sendo extrapolada, acaba tampando o texto. Então a gente vai acabar usando aqui a altura, colocando 90. Pronto, agora ficou certinho com o nosso texto, tá? Nossa caixa aqui nossa caixa horizontal, vamos deixar ela aqui só para dar um espacinho aqui no meio. E eu vou pegar um botão. Esse botão, aqui em interface do usuário, eu vou pegar dois botões. Um botão aqui, outro botão aqui. Deixa eu só inverter isso. Nosso botão 1, ele vai ser o botão afirmando que essa afirmação, né? Afirmação é estranha, mas concordando com ela, falando que é um fato, né? E o nosso botão 2 vai ser o botão em que reconhece-se essa afirmação como uma afirmação fake, né? E para isso, se a gente apertar fato, ele vai aparecer a resposta, ele vai aparecer uma imagem mostrando se a resposta é certa ou não, e fake se a resposta é certa ou não. Para isso, eu vou ter que upar aqui minhas duas imagens que representam a certa e a errada. Vou fazer aqui, peraí. Bom, tenho minhas duas imagens aqui, eu vou aqui em imagem, vou arrastar aqui, ó, aqui para baixo, imagem, e imagem, certo? E eu vou esconder elas. Então, veja que tem a opção aqui, ó, visível, né? Então, eu vou tirar elas para elas não ficarem aparecendo o íconezinho ali. Elas só vão aparecer se a gente clicar no botão, certo? Independente se é o botão que fala a resposta certa ou errada, elas vão aparecer se a gente clicar em algum botão, tá? E para nossa organização, a imagem 1, a gente vai chamar, a gente vai linkar, né, a imagem certa. Então, eu vou mudar o nome dela aqui para a gente só não se perder. Aqui em renomear, vou colocar aqui, ó, img certa. E a 2, eu vou vincular a imagem errada, né? Então, eu vou mudar o nome dele aqui, img errada. Então, quando a gente for tratar lá no back-end, chamar as imagens, a gente vai chamar img errada ou img certa, correspondente às imagens, né? Uma imagem é um X e a outra imagem é um check, né? Um verdinho para mostrar que deu certo. E por último, vai ter um terceiro botão aqui. Esse terceiro botão, ele vai ser o botão onde a gente vai clicar em continuar para poder ir para a próxima tela, né? Então, eu vou colocar aqui o texto desse botão, vai ser continuar. Certo? Bom, temos aqui nossos três botões, mas nenhum deles faz nada, né? Vamos então para o nosso back-end lá, a nossa engenharia por trás desse aplicativo para dar vida a ele. Vamos aqui então em blocos. Bom, a gente foi para blocos, mas eu esqueci de uma coisa importante, pessoal. Mesmo que a gente fez aqui para a imagem certa e imagem errada, é bom fazer para os botões também. A gente vai precisar identificar cada um deles para poder identificar, tipo, esse é o botão que aperta de fato, então tem que apertar a imagem errada ou certa. Eu preciso identificar esses botões lá, né? Lá eu só vou ter botão 1, botão 2, mas meio que eu não sei qual é qual, né? Fica meio difícil, ficar voltando toda hora é ruim. Então vamos mudar o nome deles aqui, ó. O botão 1 é o botão fato, então vai ficar botão fato. O botão 2, botão fake. Vou entender mais para frente. Aqui em blocos, então, qual que era nosso algoritmo mesmo? Quando a gente clicasse em um botão, enfim, pode ser o botão fake ou o botão fato, ele apareceu uma imagem para a gente. Então, se eu clicar no botão fato, né, vou pegar aqui o responsável dele. Então, quando eu clicar no botão fato, ele vai ter que ajustar para mim o botão 3 para visível. Pera, botão 3? O botão 3 é aquele de continuar, né? Sempre que eu seleciono uma opção, eu tenho a opção de continuar, independente se está certo ou errado a minha questão, tá? Então, eu vou escolher aqui, então, a opção... Deixa eu ver onde é que ela tá. É a opção de ajustar. No próprio botão 3, ó, ele tem aqui a opção ajustar botão 3, a gente vai encaixar aqui, e vai colocar ele para visível, porque a gente tinha colocado ele como invisível, ou não? Não colocamos. É importante colocar ele como invisível. Por quê? A princípio a tela vai ficar só assim, tá? Onde o botão continuar só vai aparecer se a gente selecionar uma das opções. Então, por enquanto, no início ele vai ficar invisível, tá? Então, se eu clicar em qualquer botão, nesse caso o botão fato, o botão 3 vai ficar visível, né? Então, tornar o visível para verdadeiro, já que o visível está como falso, né? Porque o visível está ligado, né? Então, tá invisível.
Então eu preciso tornar ele verdadeiro para ele ficar visível, né? E vamos pensar o seguinte, essa afirmação, né, o Covid não se transmite por compartilhamento de objetos. Essa é uma afirmação fake, né? Se a gente então clicar em fato, é para aparecer o botão X, né? Então, bom, então a gente vai vir aqui então nas imagens, né? Se eu escolher aqui a nossa imagem certa, a gente pode pegar aqui, ó, ajustar, colocar aqui embaixo, né? Vamos encaixar aqui. Bom, então a gente vai ajeitar a nossa imagem certa para ficar então invisível, já que essa afirmação está errada, né? Então a gente vai escolher aqui lógica, colocar ela como falsa. Então a imagem certa fica invisível e a imagem errada aparece, né? Então a imagem errada, ela vai ficar visível com a sua afirmação de verdadeiro. Então ela vai aparecer, né? Então se a gente apertar o botão fato, a imagem que contém o X de errado vai aparecer. E a imagem que contém o cheque de certo, né, vai ficar oculta, tá? A gente vai repetir esse mesmo procedimento no Ctrl+C, Ctrl+V. Eu selecionei esse daqui, deu um Ctrl+C, deu um Ctrl+V aqui embaixo. Para o botão de fake. Então, vou selecionar aqui o botão fake. Quando eu selecionar o botão fake, ele vai ainda aparecer o botão 3 para mim clicar. E vai fazer, então, a imagem certa ficar visível e a imagem errada ficar invisível, já que essa é uma informação fake, certo? E por último, como existe agora nosso botão continuar na tela, eu quero interagir com ele. Quando eu clicar então no botão continuar, eu quero que ele vá para a próxima tela, que vai ser a outra pergunta, né? Então, quando clicar no botão 3, vou vir aqui em botão 3 de novo, ó, ele vai ter para mim, ops, não é aqui não, é aqui em controle. Ele vai ter aqui, ó, abrir outra tela. Vou encaixar aqui. E aqui a gente encaixa o nome da tela. O nome da tela a gente encaixa por texto, aqui na opção texto. A gente vem aqui nesse pedacinho e seleciona aqui. E aqui a gente passa o nome da tela seguinte, que seria, no caso, a Screen 3. Né? Então, eu vou adicionar tela. Ele vai pedir aqui o nome da tela para mim. Eu salvo, né? Já apareceu aqui, né? Screen 3. Ele já me levou para ela, inclusive. Deixa eu voltar aqui para a tela 2. E aqui eu coloco Screen. Certo? Então, qual que está sendo o nosso algoritmo, pessoal? Deixa eu voltar aqui, então, desde o começo. Criamos nossa tela inicial. Quando clicarmos em iniciar, ele já vai para a nossa tela seguinte e começa uma pergunta. Tem uma afirmação. Diante dessa afirmação, se a gente responder fato, né, ele vai aparecer para mim uma imagem aqui mostrando se a minha informação é certa ou errada. No caso, vai aparecer errado, né, porque isso não é um fato. E vai aparecer, se a gente clicar em fake, né, vai aparecer a imagem de certo, porque a nossa afirmação ela é certa, tá? Vamos fazer mais um teste, pessoal. Vamos ver se a imagem ela tá certinha aqui no meio. Veja que não está aparecendo muito bem, né? Ó, se eu colocar o visível aqui, ó, ela não aparece. Vou colocar aqui em largura preencher principal, tá começando a aparecer. Vocês estão vendo que ela estava fora de formatação, né? Ela estava toda fora do escopo, né? Estava saindo fora da tela. Bom, ficou meio zoado, né? Deixa eu ver se eu consigo ajeitar aqui. Vou colocar 90 aqui. Largura. Certo. Eu vou colocar... a gente podia fazer o seguinte, ó. Colocar preencher principal e preencher principal. E a gente marca que redimensionar para caber, né? Ela fica meio que expandida. Mas se a gente deixar assim, também dava certo, tá? Bom, então a nossa imagem errada está certa, ela está formatadinha. Vou tirar ela daqui. Vamos ver a nossa imagem certa. É a mesma coisa. Então a gente vem aqui em preencher principal nela, preencher também e redimensionar para caber, tá? Bom, então quando a gente apertar fake vai aparecer essa daqui, se a gente apertar fato vai aparecer a imagem errada, certo? Deixa eu tirar aqui. Pronto, as imagens já estão dimensionadas. Por que eu fiz isso, né? Acho que vocês entenderam que se o usuário apertar lá, aparece a imagem toda zoada, né? Acho que nem a imagem nem apareceu direito, pelo que a gente viu aqui. Então, eu dei uma formatada nela, certo? Bom, fizemos nossa segunda tela. Vamos, então, para a nossa terceira tela. Bom, a nossa terceira tela, então, vai ser outra pergunta. Então, vamos manter o nosso mesmo estilo. A gente vem aqui em legenda, arrasta para cá, coloca o nosso enunciado. O enunciado dessa questão é o seguinte, ó. É a nossa segunda questão. Então, a segunda questão é a seguinte. O que é preciso
fazer antes de levar as mãos à boca, olhos ou nariz. O que é preciso fazer antes de fazer esse tipo de coisa, né? Principalmente quando a gente volta da rua, né? Bom, vimos aqui que já quebrou o texto. De novo, para a gente resolver isso, a gente clica aqui em largura, preencher o principal, que ele já quebra aqui automático. Vejam que já saiu do limite do texto, né? Então, tamanho da fonte, se eu colocar aqui no tamanho legal, a gente consegue enxergar que saiu já do tamanho da caixa de texto. Vocês já sabem o problema que isso pode dar. Eu vou aqui, então, fazer aqui a correção disso. Coloquei como 90, tamanho dessa caixa de texto, para ficar de acordo com o tamanho do texto, né? Vou colocar novamente a nossa organização horizontal, para dar um espacinho ali no meio. E eu vou agora adicionar nossos botões, tá? Nessa questão, como eu falei para vocês, cada questão vai ter um jeito diferente de interagir com ela. Quando a gente selecionar a alternativa errada, ela vai ficar vermelha, o botão vai ficar vermelho. E quando a gente selecionar a alternativa certa, ele vai ficar verde, tá? Então vamos adicionar aqui as alternativas. Vamos aqui em usuário, vou adicionar então 3 botões. 4, né? Porque o nosso quarto vai ser o de continuar. Nosso primeiro botão, a resposta vai ser, não sei. O segundo botão, a resposta vai ser nada. O terceiro botão, nossa resposta vai ser lavá-las, né? Lavar as mãos. Né? E o nosso quarto botão vai ser o botão de continuar. Aliás, pessoal, deixa eu conferir aqui na nossa tela passada. Eu esqueci de criar o botão de continuar. Não, o botão está aqui. Ok. Vamos então voltar. Então aqui já tem o nosso botão continuar. Como de sempre, o nosso botão continuar vai ficar invisível. E a gente tem aqui nossos 3 botões agora, certo? Certo. Bom, então agora vamos lá para o back-end. Bom, estamos aqui no back-end, então. Lembrando nosso algoritmo dessa questão. Quando clicarmos no botão errado, é para ficar vermelho o botão. E quando clicarmos no botão certo, é para ficar verdinho, né? E por último, sempre que a gente clicar em botão, o botão de continuar é para aparecer, tá? Então, vamos escolher aqui o botão 3, né? Então, quando o botão 3 for clicado, ou seja, quando esse botão for clicado, ele vai ajustar o botão 3 para verde, o botão 2 para vermelho e o botão 2 para vermelho, porque são as alternativas erradas, né? E só essa alternativa fica certa, tá? E o botão 4, ele fica com o visível verdadeiro, né? Então, vamos encaixar aqui, então. Botão 1, ajustar o botão 1 para... Quem é o nosso botão 1 mesmo? Nosso botão 1, eu não sei. Então, ajustar o botão 1 para cor de fundo, sendo a cor vermelha. Certo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V 3 vezes aqui, para poder já dar certinho nos botões. Então, botão 1, se selecionado, vai aparecer vermelho. Botão 2, se selecionado, vai aparecer vermelho também. Então, ajustar o botão 2, cor de fundo vermelho. Botão 3 é o botão certo. Então, quando clicado, ele vai ser verde. Então, botão 3, cor de fundo. Opa, aqui a cor eu mudo para verde. Vou colocar esse verde aqui. E por último, nosso botão 4, né? Nosso botão 4 é o botão que ele está invisível. Então, ele vai ajustar nosso botão de invisível para verdadeiro, né? Ele vai se tornar visível. E por último, nosso botão 4, quando clicado, né? Então, quando clicar no nosso botão 4, ele vai levar a gente para a próxima tela. Aqui em controle, né? Tem a opção aqui de abrir outra tela. A gente vai selecionar o nome da outra tela aqui, a gente vem em texto, seleciona esse bloco, que é para escrever um texto. Eu escrevo aqui o nome da outra tela, que é Screen 4. Certo? Temos a Screen 4 criada? Já? Não, né? Então, vamos criar ela aqui agora, Screen 4. Pronto. Então, acho que esse mecanismo da nossa tela 3 já está feito, tá? Bom, já que a gente já fez quase metade, vamos dar uma olhada e ver como é que tá. Eu vou aqui em projetos, vou em conectar, vou gerar aqui meu QR Code, vou conectar meu celular, ok? E eu já volto. Bom, pessoal, vamos olhar então o nosso aplicativo. Estou aqui compartilhando a minha tela do celular. A gente vai aqui em projetos,
né? Desculpa, a gente vai em conectar, né? Clica aqui assistente aí, a gente copia esse código aqui, ó, copiar, e eu vou colar ele aqui. Aí ele vai começar a upar para a gente. A gente fez esse processo aqui em todos os outros aplicativos, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, recomendo vocês voltarem nos vídeos antigos para poder ver como é que é feito esse processo. Não é muito difícil, acho que vocês viram aqui, eu fazendo, é bem simples, você vai clicar aqui em conectar, assistente de AI, e copia o código e cola no seu aplicativo, é só isso. Bom, temos aqui então nosso botão iniciar, nossa tela, né? Nada aqui é clicável além do nosso botão, né? Então, clicar no nosso botão, ele vai iniciar para a primeira pergunta, né? Então, o novo Covid não se transmite por compartilhamento de objetos? Isso é fato ou isso é fake? Bom, se isso for um fato, tá errado, né? E se for um fake, tá certo, ok? As duas imagens que a gente colocou lá. Quando clicar no botão fato, aparece a imagem X, né? Ela fica visível. E quando aperta o botão fake, a imagem do certo fica visível, né? E o botão continuar aparece, independente se a gente clica em um ou em outro. Bom, próxima pergunta. Vou para a nossa tela 3, né? O que é preciso fazer antes de levar as mãos à boca, olhos ou nariz? Bom, tem a opção não sei. Se eu clicar em não sei, não vai acontecer nada. Aqui do lado vocês estão vendo, né, o back-end do aplicativo, né, aqui a engenharia por trás, ó. Então ele só vai ativar alguma coisa quando eu clicar no botão 3. O botão 3 é esse daqui, né, ó. 1, 2, 3. Então, ó, se eu clicar em não sei, não acontece nada. Se eu clicar em nada, não acontece nada. Agora, se eu clicar no botão 3, ele dá para mim que ele vai ficar verde, né? Então, ó, ajusta o botão 3 para verde, o botão 2 fica vermelho e o botão 1 fica vermelho, porque eles são as alternativas erradas. E o botão 4, o visível dele fica verdadeiro, então ele aparece, certo? E eu clicar no botão 4, né, no botão continuar, ele vai para a próxima tela. Nossa próxima tela a gente não fez ainda. Bom, então até agora nosso aplicativo está funcional, tá? Até agora a gente está conseguindo caminhar bem. Vamos continuar então? Vamos lá. Vou minimizar isso daqui. Vamos aqui na nossa tela 4. Bom, na nossa tela 4, a gente vai fazer a nossa terceira questão. Então, vamos continuar nosso padrão, que é sempre ter uma legenda aqui em cima. A legenda é sempre o texto da questão, né? Então, vamos escrever o texto da nossa questão. O que devemos fazer para evitar a disseminação da Covid-19? Pergunta. Reparem que eu estou com o celular conectado aqui ainda. Então, o que eu estou fazendo está sendo atualizado em tempo real, né? Não sei se você consegue ver, mas o texto está aqui aparecendo, né? Então, conforme eu vou fazendo, acho que foi uma péssima ideia mostrar o celular está aqui, né? Aqui, ó, o texto já vai atualizando, né? Então, é aquele esquema, aquela dica que eu dei para vocês de irem atualizando em tempo real, tá? Bom, para evitar, então, aqui a quebra de linha, eu coloco a largura como preencher principal. A altura, eu coloco como 90 pontos, que a gente já sabe que é o tamanho de uma caixa de texto legal, para uma fonte do tamanho 25, por exemplo, que a gente tem usado nos outros. E, novamente, a gente vai colocar aqui o nosso espaçador horizontal, né, para dar um espacinho aqui no meio. E agora, nessa daqui, a gente vai usar as seguintes alternativas, né? A gente tinha o botão, né? Agora a gente vai usar a caixa de seleção. A gente vai ter 3 alternativas, então a gente vai ter 3 caixas de seleção. Nossa primeira caixa de seleção, ela é a alternativa que diz para sempre usar máscara, certo? Então, esse é o texto da primeira alternativa. A segunda alternativa, o texto é lavar as mãos com frequência. Nosso terceiro texto é um texto, a opção é ir ao barzinho com mais 10 amigos. Entre essas daqui, só uma, né, vai estar errada. Acho que vocês já sabem qual é. E 2 vão estar certas, ok? Então, vamos lá então para nosso back-end disso daqui. Aparentemente a gente acabou aqui, não tem mais nada que colocar. Falta o nosso botão para ir para a próxima pergunta, né? Deixa eu arrastar aqui um botão aqui embaixo. Esse botão aqui é o botão de continuar, ele fica invisível, né? Até ele se tornar visível quando a gente pedir para ele. Então, vamos ver aqui como é que a gente vai fazer esse back-end. Bom, vamos pensar o seguinte, então. Quando a gente clicar na caixinha 1, ela está a alternativa certa, né? A nossa primeira alternativa é sempre usar máscara. Então, a resposta é certa. Então, quando a gente marcar essa alternativa, é para ela ficar verdinha. Então,
quando a caixa de seleção 1 for alterada, quando ela for clicada, né, a gente vai ajustar a cor de fundo dela para verde, de certo, né? E o nosso botão 1, né, que é o botão de continuar, ele vai ficar visível. Então, ajustar botão 1, opção visível para verdadeiro, né? Imagine o seguinte, se visível é verdadeiro, invisível é falso, certo? Então, é como se fosse 0 e 1. O 0 é o invisível, 1 é o visível. 0 é o desligado, 1 é o ligado. Então, a gente fica alternando o status do botão, vamos dizer assim, né? A gente colocou como invisível lá. Então, o visível tá como falso, certo? Se a gente deixar algo como invisível, logo, o visível é falso. Agora, se a gente deixar o visível como verdadeiro, logo, o invisível é falso, certo? Bom, então, a caixa de seleção 1 vai fazer isso daqui. A mesma coisa mas a caixa de seleção 2. Vou dar um Ctrl+C e Ctrl+V. Quando a caixa de seleção 2 for clicada, então, quando a nossa segunda alternativa for clicada, que a nossa segunda alternativa é lavar as mãos com frequência, estou colando aqui, tá atualizando aqui em tempo real. Então, dá para testar já. Então, ó, quando a caixa de seleção for clicada, altera para verde. Vamos ver? Opa, beleza. Quando a caixa de seleção 2 for clicada, vai ajustar a caixa de seleção 2 para verde e o botão vai ficar visível. Bom, vamos ver então. Quando eu clicar nessa caixa de seleção 2, ela vai ficar verde. Legal. E agora a mesma coisa na caixa de seleção 3. Só que a caixa de seleção 3, ela está errada, né? Quando a gente clicar nela, a gente tem que aparecer vermelho. Então, ó, se eu clicar aqui na caixa de seleção 3... Opa. Ah, tá. Aqui, ó. Ajustar a caixa de seleção 3. Então, pronto. Agora tá certo. Ok? E o texto para o botão 1 é o nosso... Deixa eu voltar aqui e alterar. Esse botão, ele tem texto, né? É continuar. Legal. E agora só falta fazer o nosso botão, né? Quando o nosso botão 1 for clicado, é para ele abrir outra tela, né? Abrir a próxima tela. Cadê aqui? Abrir outra tela. E aqui a gente encaixa o nosso texto com o nome da tela. A gente está na Screen 4, a gente vai para a próxima tela, que seria Screen 5, certo? Vamos ver se está funcionando? Bom, sempre usar máscara, tá certo. Lavar as mãos com frequência, tá certo também. Ir ao barzinho com mais 10 amigos, tá errado, né? E se a gente clicar em continuar, opa, invalid screen 5. A screen 5 não existe, né? A gente pediu para ele ir para uma tela que a tela não existe ainda. Então, se atentem a isso também, tá? Bom, agora que a tela existe, ele vai para a screen 5, lá, tá bem? Vamos então fazer a screen 5 agora. Nossa screen 5 vai ser a nossa tela final. A gente tem a tela inicial, a gente tem 3 perguntas e a tela final. Nossa tela final vai ser uma tela bem simples, vai ser uma tela onde vai ter só uma legenda, e essa legenda a gente vai escrever obrigado por participar. Obrigado por participar. Ela a gente vai colocar, então, uma fonte bem grandona. Vamos colocar uma fonte 30 aqui. A largura a gente coloca para encher o principal. A gente alinha no centro. E acho que tá ótimo. Fica a critério de vocês, se vocês quiserem colocar mais coisas. Inclusive, eu fomentaria isso com vocês. Veja que aqui do lado tem bastante opção, tá? Interface usuário, a gente usou só algumas, mas aqui tem um monte de coisa. Notificador, visualizador de listas, escolhe hora. E tudo isso, se você não saber o que é, se você clicar aqui na interrogaçãozinha, ele vai te mostrar o que é, né? E você pode pegar mais informações ainda, né? E aí, sem contar as outras opções que existem. Em mídia, você pode fazer mais interações com a câmera. Em desenho e animação, você pode fazer alguma animação, algum sprite, né? Sprite são desenhos animados, né? Maps, a gente tem integração com Maps, de talvez colocar um mapa, um marcador nesse mapa. Sensores do celular, né? O sensor que a gente tem de luz, o sensor de presença, né?
o sensor de temperatura também. Aqui em social é algo mais relacionado às redes sociais, então e-mail, um contato, né, o Twitter. Armazenamento seria o armazenamento, por exemplo, do seu banco de dados, do seu aplicativo, né? Conectividade com Bluetooth, com Arduino, né? Ele conecta-se com Arduino, ou web. Aqui tem alguns aplicativos do Lego, né? Mais especificamente esses daqui, ó, Mindstorms. Recomendo vocês darem uma olhada também. Em experimental, aqui também tem o banco de dados, o Firebase, né? Esse Firebase aqui é o banco de dados da Google. É um banco de dados bem interessante, tá? Para vocês explorarem. Em extension aqui não tem nada, você pode importar alguma coisa aqui se você quiser. Bom, vamos ver então se o nosso aplicativo está funcional. Vamos voltar aqui para a tela inicial. Vamos voltar aqui o nosso joguinho, né? Bom, tela inicial, iniciar. O novo Covid não se transmite por compartilhamento de objetos? Isso é fake. E a resposta é certa. Vamos continuar. O que é preciso fazer antes de levar as mãos à boca, olhos e nariz? Lavá-las, certo? Logo, as alternativas aqui estão erradas. Então, continuar. O que devemos fazer para evitar a disseminação da Covid-19? Sempre usar máscara, lavar as mãos com frequência, ir ao barzinho com 10 amigos. Eu sei que está errado, por isso que eu não vou marcar, mas se eu marcar, ela fica vermelha, certo? Clique em continuar e a gente encerra nosso joguinho. Tá bem simples, mas se você selecionar alternativas erradas, ele te mostra que está errado. Se você selecionar certo, ele te mostra que está certo. Tá bem então, pessoal. Bom, então, por hoje é isso. Agradeço muito a participação de vocês em todas as nossas aulas. Espero que vocês consigam desenvolver bem isso daí sozinhos, né? Conseguir pegar um manejo mais individual disso, né? Criar uma autonomia para poder fazer esse tipo de coisa sozinho. E se vocês puderem, respondam nossas formas de feedback, tá aqui embaixo no vídeo da descrição. É muito importante para a gente saber o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar, o que a gente acha que tá bom, né? Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por ter nos acompanhado toda essa saga aí das aulas. E um abraço a todos. Tchau, tchau.